Foi-se o tempo em que todos os carros chineses pareciam cópias de rivais aspiracionais da Europa e dos Estados Unidos. É bem verdade que, atualmente, muitos deles são similares entre si, sendo difícil até diferenciar as marcas. Como toda regra tem sua exceção, o Jaekou 5 ainda carrega reminiscências de um passado não muito distante. Durante o período que passei com o novo SUV compacto, nem sei quantas vezes ouvi o comentário de que o modelo parecia um Range Rover dos pobres. Mas há um desequilíbrio estético que não é presente nos SUVs britânicos de luxo. A versão híbrida plug-in carrega uma gigantesca e desproporcional grade frontal. Ao menos a versão elétrica testada atenua o exagero com uma peça plástica no lugar da grade, já que tem menor necessidade de arrefecimento do sistema de propulsão elétrica. De todo modo, desde meados de 2025, Jaekou 5 e Range Rover dividem ruas europeias. O mesmo vai acontecer no Brasil nos próximos meses. Mas não na China. Vale lembrar que a Jaekou foi criada pela Chery exclusivamente para os mercados de exportação. Logo, concorre obviamente com outros chineses, como o BYD One Pro, mas também com uma legião de rivais europeus, como o Jeep Avenger, Hyundai Kona e Peugeot 2008. Para tentar desbancar tantos competidores, o Jaekou 5 aposta no desempenho. Um motor elétrico dianteiro de 211 cavalos e 29,4 de torque leva o SUV a 100 km por hora em 7,7 segundos. Fora isso, a bateria de 60,9 kWh de íons de lítio, LFP, é capaz de entregar bons 402 km de autonomia. O alcance é o mesmo de um Peugeot 2008, que tem baterias menores e desempenho pior. Em relação ao Yuan Pro, chamado de Atto 2 na Europa, os dois chineses andam de forma semelhante, mas a carga do BYD termina antes, com alcance limitado a 312 km. Claramente o Jaekou 5 aposta em equilíbrio entre desempenho e autonomia. Um bom atributo é a velocidade de carregamento da bateria, que pode ser feito em corrente contínua, DC, a até 130 kW, 30 a 80% em 28 minutos. E ainda possui função V2 litros, que permite alimentar dispositivos externos como um secador de cabelo ou uma bicicleta elétrica por meio de um adaptador que se liga à porta de carregamento. Já em corrente alternada, AC, a potência não se destaca tanto, é de 11 kW, igual ao que a maioria dos rivais oferece. Se por fora falta personalidade, a Range Rover não é má referência estética, mas há uma proximidade excessiva. Por dentro não devemos esperar algo diferente, nesses tempos em que quase todos os carros chineses apresentam duas telas e se parecem demasiado. A tal ponto que seria difícil saber de que montadora se trata se o emblema fosse coberto. Mesmo com o logotipo à mostra, muitas vezes não é fácil. Atrás do volante temos, então, um quadro de instrumentos digital de 8,8 polegadas e uma tela vertical de 13,2 polegadas que serve ao sistema multimídia, nos dois casos com uma interessante qualidade gráfica, mas com letras e alguns números pequenos e próximos uns dos outros, o que pode dificultar a visualização. A instrumentação não tem também muitas opções de personalização, sendo apenas possível alternar entre os menus que aparecem no lado direito, computador de bordo, pressão dos pneus, instruções de navegação e reprodução de áudio. A extensão de preto brilhante no painel e console é considerável, e sabemos como esse acabamento convida a gravação de impressões digitais, sujando-se facilmente. Mas, em compensação, predominam os revestimentos com toque suave e de boa qualidade em toda a parte superior do painel. O encaixe e o acabamento das peças são precisos e a montagem é sólida. A qualidade percebida é também favorecida pelos acabamentos na fixação do retrovisor interior e por vidros duplos nas portas dianteiras, mas não há revestimento de borracha nem nas bolsas das portas nem no porta-luvas, que, no entanto, tem descida sustentada da porta quando a abrimos. Com o acabamento Exclusive, o que testamos, o estofamento é de couro sintético. Os bancos dianteiros agradam em termos de conforto, tamanho do assento e suporte lateral. Contam com os ajustes básicos, embora não tenham apoio lombar, e uma função de aquecimento e ventilação ajustável em 3 níveis. A coluna de direção tem ajustes de altura e de profundidade, e o volante também é aquecido. A tela central concentra praticamente todos os sistemas, climatização, regeneração por frenagem, assistência ao condutor etc.
A conectividade Android Auto e Apple CarPlay sem fios e esses menus são apresentados em tela cheia, o que é muito conveniente para visualizar as instruções de navegação e abrir aplicativos. No console central, uma bandeja dividida ao meio possui um carregador por indução à esquerda. E um enorme teto panorâmico, também com vidro duplo, o qual conta com uma persiana elétrica que pode ser fechada ou aberta por completo, enche a cabine de luz e favorece a visão do exterior. E a ampla superfície envidraçada contribui também para a boa visibilidade. Com 4,38 metros de comprimento, o Jaekou 5 fica próximo a modelos como Nissan Kicks e Honda Hora V. Mas o entre-eixos de 2,62 metros o coloca abaixo da média dos SUVs compactos. Ainda assim, a segunda fileira oferece bastante espaço, especialmente se for ocupada por 2 passageiros de até 1,90 metros de altura. E mesmo 3 pessoas podem se instalar, desde que aquela que se sentar no meio ocupe pouco espaço e também porque o piso é plano e livre de outra intrusão. Há saída de ventilação direta, mas não é possível ajustar nem a intensidade do fluxo de ar, nem a temperatura, nesse caso, algo esperado em carros dessa categoria. Além disso, os passageiros dessa fila dispõem das comodidades normais, como porta USB, apoio de braço central e bolsas nos encostos dos bancos dianteiros. O porta-malas de 480 litros é um dos pontos fortes do Jaekou 5 em comparação com os de seus concorrentes, geralmente na casa de 430 litros. Melhor ainda é o compartimento extra sob o capô que acomoda outros 35 litros. Voltando ao bagageiro traseiro, o assoalho pode ser ajustado em 2 alturas. Quando posicionado mais alto, cria um vão de carga totalmente plano quando os encostos dos bancos traseiros são rebatidos. Na posição mais baixa, ganham-se preciosos centímetros para transportar objetos de tamanho maior. O consumo do Jaekou 5 é pouco acima do que a fabricante chinesa indica, 5,6 kWh por quilômetro, e não 6,3 kWh por quilômetro, o que significa que é mais realista esperar uma autonomia na casa dos 350 km, em vez dos 402 km prometidos. O objetivo é disputar com SUVs compactos a combustão na faixa de 160 mil a 200 mil reais. Para isso, será essencial a produção local, prevista para ser iniciada em alguns meses na fábrica que hoje pertence à Jaguar Land Rover, em Itatiaia. Obrigado pela audiência, faça sua inscrição no canal, conto com vocês para o próximo vídeo, abraços.